vida, vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso culto de celebração ao Senhor. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida nesse ano de 2022? Quantas bênçãos? Será que você é capaz de contar quantas bênçãos? Será que você é capaz de contar quantos livramentos o Senhor Deus tem dado à sua vida? Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. O que você pode dar ao Senhor por cada uma dessas inumeráveis bênçãos que Ele tem dado a você? Quanto custou para você? Quanto você pagou? Quanto? Nada, né? Foi de graça, foi a bondade dEle, foi a misericórdia do Senhor. Quero convidar você nessa noite para celebrar o nome do Senhor nosso Deus em gratidão a Ele por mais um ano que passou. Nós fechamos mais um ciclo e começamos um novo momento, começamos um novo ciclo, começamos escrever uma nova história, um novo tempo, porque o Senhor Deus tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio. E a cada manhã, olha aqui, vem o meu primeiro desafio para você nesse ano de 2023, viu? De que a cada manhã você possa se levantar e possa lembrar-se de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e as suas misericórdias não têm fim, não têm fim. Esse é o desafio para você que eu faço aqui, o meu primeiro desafio para 2023. Cada manhã, lembre-se, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, a bondade dele está acompanhando você. Amém? Quero dar as boas-vindas aqui a você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos acompanhando. Quero desafiar você, já compartilhou o link dessa mensagem, o link dessa celebração? Compartilhe aí com seus parentes, com seus amigos, no grupo do seu WhatsApp.
É um privilégio ouvir a palavra de Deus, é um privilégio poder adorar o Senhor nosso Deus. Começamos a nossa celebração com essa linda canção do brado de júbilo, conta as bênçãos, conta quantas são, inumeráveis as bênçãos do Senhor nosso Deus, inumeráveis. Por mais difícil que você possa ter tido um ano, mesmo assim, a bondade e a quantidade de bênção da parte de Deus sobre a sua vida são incontáveis. Aliás, existe tanta bênção de Deus na sua história de 2022 que tem bênção que você nem sabe que você recebeu, que você não ficou nem sabendo. Teve livramento. Quantos livramentos Deus deu a você? Quantos livramentos Deus usou de bondade e misericórdia sobre a sua vida? Incontáveis livramentos. Deus tem sido bom, Deus tem sido gracioso. E eu quero convidar você hoje a refletir sobre isso, a ter também uma atitude de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está sempre aqui nos acompanhando. Quero mandar um abraço muito especial para todos vocês. A diaconisa Marinete, presbítero Adão, a Rosângela, que estão sempre aqui nos acompanhando, o Vitor, a Isabel, Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, a Romilda também, que está sempre aqui conosco, Deus abençoe, Romilda, a Val, a Cleonice, o Valdeir, o Murilo, o Felipe, os nossos irmãos queridos que estão sempre nos acompanhando, estão sempre aqui conosco, Deus abençoe a vida de vocês, a Mariluze, o Juraci, a Julie, a Isa, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. A todos os nossos irmãos, a Ivani, a Fernanda, a todos vocês que estão sempre aqui conosco, Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. O Ivan, Deus abençoe seu coração, a sua vida, de forma extraordinária, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer uma primeira oração com você. Vamos orar a Deus? Aliás, você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem motivo para... Você já fez uma oração de gratidão a Deus pelo ano que passou? Você já fez a Deus uma oração de gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família? Você já tirou esse tempo, já fez esse exercício de gratidão a Deus em oração? Já tirou um tempo aí mesmo para orar ao Senhor? Quero convidar você para fazer isso agora, nesse momento, em nome de Jesus. Você pode, juntamente comigo, orar ao Senhor. Vamos ter um tempo de gratidão. Um tempo de gratidão a Deus pelo ano que passou, pelas bênçãos que o Senhor Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome por todas as coisas, glorificamos a ti pelas tuas ricas e inigualáveis bênçãos. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor mais uma vez esteve conosco, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos deixou só. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pelos livramentos da qual o Senhor concedeu. O Senhor guardou a nossa alma, o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor foi o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor foi o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor foi o motivo do nosso sorriso, da nossa alegria. Foi o Senhor quem nos sustentou enquanto nós dormíamos, como diz a sua palavra. Foi o Senhor que colocou o pão sobre a nossa mesa, a roupa sobre o nosso corpo. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus Santo, bendito é o teu nome por todas as suas grandes e ricas bênçãos. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, o teu santo Filho. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero convidar você, então, a esse momento de gratidão, esse momento de louvor, esse momento de exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Quero convidar você a refletir na palavra de Deus, a refletir na palavra do Senhor, e quero pedir a você, está com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia está na mão? Está com a Bíblia em mão? Pega a sua Bíblia, nós vamos usá-la, nós vamos usar a palavra de Deus para que ela possa falar conosco, para que nós possamos
é ouvir Deus através das Escrituras. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Quero convidar você para abrir, então, a sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Pegou a sua Bíblia? Está com a sua Bíblia aberta? Salmo 116. Pegue aí que nós vamos começar. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 14. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com as suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei e por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Olha que alegria o salmista está declarando aqui. Ele está fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ele está olhando para trás. Ele está fazendo uma retrospectiva de algum momento da sua vida. Ele está lembrando de algum período da sua vida. E é esse o exercício que eu quero fazer com você aqui nessa noite. O exercício de olhar para 2022. O exercício de olhar para 2022 e enxergar a ação da graça de Deus sobre a sua vida. A ação da bondade de Deus sobre a sua vida. E nós vemos aqui na leitura que fizemos que o salmista não coloca apenas momentos bons. Ele está também relembrando de momentos difíceis. Ele está também relembrando de momentos de angústia, de momentos de sofrimento. Porque o desafio é exatamente conseguir ver a providência, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação. Como você percebeu na leitura, ele diz que teve momentos que ele ficou diante da morte, que ele ficou envolvido diante da morte. E ele lembra desse momento e ele louva a Deus por esse momento. Então eu quero fazer com você essa caminhada aqui. Olha só o que diz o verso 1. O verso 1 ele diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Querido irmão, irmã, quero que você volte um pouquinho. Volte aí, 2022. Olha, veja se você não tem razão para amar esse Deus. Veja se nós não temos razão para amar o Senhor. Ele ouve a nossa voz, diz o salmista. O salmista aqui tem exatamente essa percepção de um Deus que escuta a nossa voz. Um Deus que conhece o seu tom de voz. Um Deus que em meio a 8 bilhões de vozes, Ele conhece e reconhece a sua voz. Um Deus que tem familiaridade com a sua voz. E durante 2022, quando você falou, quando você chorou, quando você murmurou, quando você reclamou, quando você gritou por ajuda, por socorro, o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor reconheceu a sua voz. O Senhor estava atento à sua voz. E veja se isso não é uma razão para amar o Senhor.
Veja se essa não é uma razão para ter a mesma atitude que o salmista teve, de dizer: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele me escuta. Você já parou para pensar que Deus não tem nenhuma obrigação de nos ouvir? Já parou para pensar que Deus poderia ter decidido se relacionar conosco, no entanto, sem necessariamente abrir um canal de comunicação conosco? Deus poderia ter decidido não nos ouvir, não ouvir a nossa voz, não se inclinar para conosco, mas Ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu nos ouvir, Ele resolveu estar atento à nossa voz, às nossas orações. É isso que Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque Ele escuta as minhas orações. Quantas vezes você orou em 2022? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhuma daquelas orações foram em vão. Nenhuma daquelas orações foram sem propósito. Nenhuma daquelas orações foram inúteis. Não. Talvez você esteja aí olhando para 2022 e esteja pensando: mas pastor, eu orei e Deus não respondeu. Quem disse? Quem disse que Ele não respondeu? Quem disse que Ele não ouviu? Ele ouviu. Pastor, eu tenho a sensação de que parece que em 2022 eu orei e a minha oração não passou do teto. Meu irmão, acredite numa coisa: a sua oração chegou diante do trono de Deus. Deus ouviu a sua oração. Ele recebeu a sua oração. Mas Ele, em sua imensa sabedoria, em sua imensa, em seu imenso governo, em seu imenso poder, em seu cuidado, em sua graça, em sua bondade, Ele decide o que fazer com as nossas petições. Existem orações que Deus responde positivamente. Existem orações que Deus responde negativamente. Seja de um modo, seja de outro, tudo é ação da graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: tem oração que você fez que, graças a Deus, que Ele não ouviu. Que Ele não ouviu no sentido de que Ele não respondeu. Teve oração que você fez, teve oração que eu fiz, que foi melhor Deus não ter dito sim para aquela oração, porque seria a nossa desgraça, seria a nossa desonra, seria a nossa tristeza. Mas Ele, como um pai sábio, um pai que conhece todas as coisas, conhece as nossas maiores necessidades e sabe realmente daquilo que nós precisamos, Ele ouviu e respondeu segundo a graça, a bondade e a sabedoria dEle. Mas veja o verso 2, o salmista continua dizendo: eu amo o Senhor porque Ele se inclina para ouvir. Olha, não é apenas que Deus ouve, há uma atitude no ouvir de Deus. O texto diz que o salmista está dizendo: eu amo o Senhor porque Ele se inclina para ouvir. Não é apenas que Ele ouviu a minha oração, Ele também se inclina para ouvir agora. Você acabou de fazer uma oração aí. Nós acabamos de orar aqui no início do culto. Deus ouviu. Ouviu. O salmista diz que ele não apenas ouviu, ele se inclinou, ele prestou atenção na sua oração. Ele presta atenção nas nossas orações, ele presta atenção para nos ouvir, ele se inclina. Eu acho isso aqui extraordinário, eu acho isso aqui maravilhoso. E o texto diz que o salmista diz: olha, porque ele se inclina para me ouvir, eu orarei enquanto viver. Será que você tem essa mesma disposição? Será que você tem essa mesma disposição de tomar essa atitude agora, diante de Deus, para 2023? Será que você tem essa mesma atitude? Olha, porque o Senhor se inclinou para me ouvir em 2022, eu continuarei orando, eu orarei enquanto eu viver. Se Ele ouviu em 2022, o que leva você a pensar que Ele não ouvirá em 2023? Você precisa entender que nós lidamos com um Deus que é imutável, um Deus que não muda. Então, se Ele ouviu o ano passado, Ele ouvirá também esse ano. Então, essa deve ser a nossa atitude. Orarei enquanto eu viver. Mas olha só,
como eu disse aqui, o salmista passou por momentos difíceis. Você passou por momentos difíceis em 2022? Teve um momento que você achou que seria, talvez, seu último dia? Teve um momento que você teve a sensação de que talvez você não escaparia? De que você, ali seria o seu fim? Será que você passou por um momento assim? Ele diz no verso 3, a morte me envolveu com suas cordas. Teve um momento na vida do salmista em que ele se sentiu cercado pela morte. Já se sentiu cercado pela morte em algum momento? Você esteve talvez com alguém que estava cercado pela morte? Em outra versão da Bíblia diz, cordéis da morte me cercaram. Ou seja, as cordas da morte me envolveram, me enlaçaram. Os terrores da sepultura me dominaram. Olha que sentimento, que situação o salmista passou. É uma situação que todos nós estamos sujeitos a passar. Uma situação de aperto. Uma situação onde parece que não vai haver solução. Uma situação onde parece não haver luz no fim do túnel. Será que você passou por um momento assim? Será que você passou por um momento onde você não via outra coisa, como diz o texto, a não ser sofrimento e tristeza? Será que você esteve em uma situação como essa? Bom, se você esteve numa situação como essa, eu imagino que aconteceu algo na sua vida. Porque você está aqui. Você está aqui. Porque o texto, olha o que o texto diz. Que no meio dessa situação, quando as cordas da morte envolveram ele, quando os terrores da sepultura dominaram, quando ele não via outra coisa a não ser sofrimento e tristeza, o verso 4 diz que ele tomou uma decisão. Ele tomou uma postura. Ele diz, então clamei pelo nome do Senhor. A ideia aqui é, eu gritei pelo nome do Senhor. Meu querido irmão, irmã, por quem você grita quando você está numa situação assim? Por quem você chama quando você está numa situação assim? 2022, e eu me lembro aqui agora de pelo menos um exemplo desse aqui que o salmista está envolvido. Quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, você orou por essa pessoa. Você orou por essa pessoa. Lembra da Lucideia? Aquela moça que veio para São Paulo e foi para com um problema gravíssimo de coração, conseguiu uma internação milagrosa no Hospital do Coração. Ela passou por uma situação como essa. Uma situação onde a morte a cercava. Uma situação onde a sua situação era terrível. A sua situação era praticamente, humanamente falando, impossível. Mas Deus foi gracioso. Nós clamamos aqui pela Lucideia. Nós colocamos a vida dela diante do Senhor. Nós clamamos e dizemos, Senhor, livra. Senhor, tem misericórdia. Senhor, usa da sua providência. Senhor, usa da sua graça, da sua bondade. Aliás, olha que coisa interessante. Talvez você não tenha passado em 2022 por uma situação tão difícil. Talvez você não tenha passado em 2022 por uma situação de estar à beira da morte, à beira da sepultura. Mas nós passamos com alguém, nós oramos por alguém, nós oramos por pessoas. Você orou por pessoas como a Lucideia, por exemplo. E hoje a Lucideia está de alta. Ela está em casa, junto com a sua família, recuperada. Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso, porque nós cremos e nós repetimos isso aqui sempre. A última palavra vem sempre do trono da graça. A última palavra vem sempre do Senhor da vida. A última palavra vem sempre daquele que tem as chaves da morte e do inferno, como diz Apocalipse capítulo 1. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. O nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O salmista diz, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo.
Quantas vezes Deus teve paciência com você? Não é verdade? Quantas vezes você, de forma consciente, sabe que pecou contra o Senhor, desobedecendo a lei dele, desobedecendo a sua vontade? Quantas vezes você se fingiu de surda ou de desentendido com relação àquela voz do Espírito Santo que falou ao seu coração, ao seu ouvido? Quantas vezes você resistiu à palavra de Deus, à vontade de Deus? Quantas vezes? E você está aqui. Significa que o Senhor foi compassivo. O Senhor teve misericórdia. O Senhor é longânimo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quero trazer um desafio para você aqui. Para que 2023 você mude essa postura. Você mude essa atitude. Quando o Espírito Santo falar ao seu ouvido, ao seu coração, quando o Espírito Santo falar na sua vida, não resista à voz do Espírito. Quando o Espírito Santo falar ao seu coração, sujeite-se, submeta, não provoque o Espírito, não entristeça o Espírito Santo, não conte com a longanimidade, não abuse da longanimidade, da compaixão, da misericórdia do Senhor. Mas até aqui o Senhor foi bom, até aqui o Senhor foi misericordioso, até aqui o Senhor foi compassivo. Lembre-se, meu querido e amado irmão, que o Senhor é justo. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus misericordioso. Veja o verso 6, o salmista diz que o Senhor protege os ingênuos. 2022 existiu um momento, tempo, em que você estava inocente em alguma situação. E o Senhor viu. O Senhor foi juiz. O Senhor lutou pela sua causa. O Senhor interveio por graça e bondade. O salmista diz isso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Ele está refletindo sobre o seu livramento. Ele está refletindo sobre quando ele estava inocente diante de Deus e Deus o salvou. E então ele no verso 7 faz um clamor a si mesmo. Ele diz: volte minha alma, descanse. Volte minha alma a descansar. Irmão, como é que você chegou no final de 2022? Talvez exausto, cansado de lutar, cansado de sofrer na sua alma, no seu interior. Deixa eu lhe dizer uma coisa, descanse. Descanse, veja, você está aqui. E não foi você ou a sua habilidade ou a falta da sua habilidade que o trouxe aqui. Não foi a sorte. Não, foi o Senhor. Então descansa nele. Descansa no Senhor. Porque Ele tem trago você até aqui. Se Ele trouxe você até aqui, o que te faz pensar que Ele não continuará agindo em seu favor por bondade e graça? Então descanse o seu coração, descanse a sua alma no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido bom. Bom. E não há ninguém bom como o Senhor. Ele é inigualável em sua bondade. Olha o que diz o verso 8. O verso 8 o salmista lembra de novo, olha, o Senhor, em sua bondade, livrou minha alma da morte. Temos aqui 3 tipos de livramento. 3 tipos de livramento. E eu tenho certeza que esses livramentos, se você parar para pensar direitinho, Deus agiu da mesma forma com você. O salmista diz que o Senhor o livrou da morte. O Senhor o livrou do fim. O Senhor o livrou da morte terrível. Deus também livrou você. Como eu disse aqui no início, Deus nos livrou de forma inumerável. Muitos e muitos livramentos. Muitos e muitos livramentos. O Senhor também livrou o salmista dos seus olhos das lágrimas. Meu irmão, Deus não apenas livrou a nossa vida da morte, Deus também livrou a nossa vida da tristeza.
Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu chorei muito esse ano. É verdade, eu concordo com você. Se essa é uma realidade na sua vida, ok. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Existiriam situações que fariam você chorar muito mais se o Senhor não tivesse te livrado. E eu acredito numa coisa, e eu tenho certeza disso. Nenhuma das suas lágrimas foi desacompanhada de consolo da parte de Deus. Nenhuma das suas lágrimas derramadas foi desacompanhada do consolo, do conforto da parte do Espírito Santo. Todas elas vieram acompanhadas na mesma medida de graça sobre graça e consolo da parte do Espírito Santo. Todas elas. Mas o Senhor livrou de muitas outras lágrimas. O Senhor livrou de muitas tristezas. E o terceiro tipo de livramento, ele diz, o Senhor livrou os meus pés da queda. Você está aqui, na presença de Deus, diante do Senhor. O Senhor livrou você daquele pecado que provavelmente poderia destruir a sua vida espiritual. O Senhor livrou os teus pés de cair em pecado contra Ele, de cair em uma situação difícil contra o Senhor. O Senhor te manteve firme, o Senhor te segurou pela mão forte, o Senhor colocou os teus pés em terra firme, em terreno sólido. Quantas vezes o Senhor livrou você de um terreno escorregadio, de um piso escorregadio? Quantas vezes você pode ter até se desequilibrado um pouco, mas o Senhor o susteve? Pode ser que você não tenha percebido a quantidade desses livramentos que Deus tem feito ao longo de 2022, mas todos eles estão lá, registrados diante do Senhor. E aí o salmista diz, andarei na presença do Senhor. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Será que você pode fazer ou ter essa mesma postura do salmista aqui em 2023? Será que nesse ano você pode tomar a mesma atitude? Porque o Senhor me livrou. Porque o Senhor livrou-me da morte. Porque o Senhor livrou-me os meus olhos das lágrimas. Porque o Senhor livrou os meus pés da queda. Eu andarei na presença do Senhor. Será que você pode fazer esse compromisso com Deus? Não é fazer comigo. É fazer esse compromisso com o Senhor. Será que você pode fazer esse compromisso com o Senhor de andar na presença dEle? De se esforçar para que 2023 você ande ainda mais na presença do Senhor? Você esteja ainda mais nos cultos? Você leia mais a palavra de Deus? Você esteja mais presente na escola bíblica? Você ore mais em 2023? Será que você pode fazer esse desafio, trazer esse desafio para o seu coração? Porque o Senhor foi bom, porque o Senhor me abençoou em 2022, eu andarei na presença dEle ainda mais em 2023. E aí, eu quero passar aqui para a pergunta que o salmista faz, que é a pergunta da nossa mensagem. Diante de todas essas bênçãos, diante de tudo aquilo que Deus tem feito, olha aí para trás, olha para 2022, diante de todas as bênçãos que Deus tem dado para você, diante de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, será que você pode fazer a mesma pergunta que o salmista fez? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Ele olha para trás, vê-se essa quantidade de bênçãos, essa quantidade de benefícios. Ele pergunta, o que eu posso dar ao Senhor? Como eu posso retribuir ao Senhor todas essas bênçãos? Como é que você pode retribuir todas as bênçãos que Deus tem dado para você em 2022? Será que tem como? Será que é possível isso? Será que é possível retribuir cada bênção? O salmista olha e ele chega a uma conclusão. Não tem como. É impossível. Qual é o preço da menor bênção de Deus? Quanto custa? O que eu deveria fazer? Nada. Nada. Não tem como você pagar, não tem como eu pagar. Como nós vamos avaliar o preço de um livramento?
Não tem como, é impossível. É impossível. Então, diante disso, o salmista olha e percebe, não tenho o que dar. Não tem nada que eu possa dar ao Senhor. Primeiro, porque tudo que eu tenho já pertence ao Senhor. Se eu desse ao Senhor todos os meus bens, eu só estaria dando ao Senhor aquilo que já é dele, porque todos os meus bens foi Ele que me deu, pertence a Ele. Se eu desse ao Senhor a minha vida, eu não estaria dando nada ao Senhor, porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu não tenho vida em mim mesmo, você não tem vida em você mesmo. Se você disser, mas eu posso dar o meu louvor ao Senhor, mas dar louvor ao Senhor já é uma obrigação nossa. Nosso louvor também já pertence a Ele. Não louvar o nome do Senhor é pecar contra o Senhor. É negar aquilo que é de direito a Ele. O salmista sabe de tudo isso. Então ele faz uma pergunta: o que é que eu posso dar? Já que não tem nada que eu possa dar ao Senhor, porque tudo já pertence ao Senhor, então ele diz, então eu farei algo. Eu farei. E o que ele faz? O que ele faz? Ele decide então, ele diz, olha, o que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos para comigo, como ele não encontra o que dar ao Senhor, então ele diz, eu tomarei o cálice da salvação. O que significa tomar o cálice da salvação? Significa celebrar o livramento, celebrar a salvação, receber, aceitar a salvação que Deus oferece de bom grado. Olha que coisa extraordinária. O modo como o salmista encontra para agradecer a Deus por cada uma das bênçãos que Deus tem dado, é receber mais bênção. É receber a bênção por excelência, a maior de todas as bênçãos. É aceitar a maior de todas as bênçãos que Deus oferece ao homem, que é a sua própria salvação. Ele está dizendo, eu aceitarei a salvação que Deus me oferece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aceitou a maior bênção que Deus oferece ao homem? A salvação em Cristo Jesus? Você já aceitou de bom grado receber a maior de todas as bênçãos? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Você já foi alcançado pelo Evangelho de Cristo? Você já foi regenerado? Essa é a maior de todas as bênçãos. Como é que você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em 2022? Recebendo a salvação na sua vida em 2023. E 2023 já começou. Já foi o primeiro dia. E o meu desafio para você aqui é, como um ato de gratidão a Deus, por aquilo que Deus tem feito na sua vida no ano passado, aceite a salvação que Ele oferece. Aceite a salvação. Mas aí talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu já aceitei a salvação há muito tempo. Eu já aceitei, pastor, então o que eu faço? Calma, o salmista, ele continua. Ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Eu louvarei o Senhor. Pastor, eu já sou salvo. Amém. Então louve o nome do Senhor. Louve. Sabe o que significa a palavra louvar? Louvor. Louvor significa elogio. Elogie o Senhor. Adore o Senhor. Faça elogios a Ele. Tire um tempo para refletir sobre as bênçãos recebidas. Nominalmente. Lembre de datas e diga, Senhor, lá naquele dia, assim, eu te louvo. O Senhor é tão bom. O Senhor foi tão misericordioso. O Senhor foi tão bondoso, tão gracioso. Foi o Senhor que me livrou. Foi o Senhor que deu aquilo. Foi o Senhor que permitiu assim. Foi o Senhor que não permitiu assim. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Tenha uma atitude de
elogio, de adoração, de louvor ao Senhor em 2023, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu coração. E ele termina no verso 14 dizendo: cumprirei todos os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Você fez algum voto no ano passado? Você fez algum compromisso com Deus? Será que você tem cumprido o compromisso que você tem feito com o Senhor? Você tem cumprido a sua parte na responsabilidade, no voto que você fez? Cumpra. Com alegria, com gratidão a Deus. Amém? Quero convidar você então para esse tempo de adoração, para esse tempo de gratidão a Deus. Meu querido irmão, irmã, Cristo é tudo aquilo que Deus oferece a nós, ou é a melhor das bênçãos que Deus oferece a mim e a você. Pergunto a você, você está entrando em 2023 com essa que é a maior de todas as bênçãos? Você está entrando em 2023 com Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Perceba, lembre-se, 2022 foi Cristo, foi o Senhor que te abençoou, foi o Senhor, Cristo, que te livrou. Você está começando 2023 tendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, do seu coração, submisso a Ele. Isso está acontecendo na sua vida? Nós oramos aqui no início, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Agora eu quero orar com você, para que nós possamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesse ano de 2023, em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, por cada bênção, por cada livramento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas, Pai querido e santo, nós estamos começando mais um ciclo, mais um ano, e nós não podemos dar um passo sequer nesse novo tempo sem que tenhamos a certeza de que o Senhor Jesus estará conosco, de que Ele ouvirá a nossa voz, de que Ele se inclinará a ouvir a nossa oração, de que lá no momento quando novamente as cordas da morte nos cercarem, o Senhor estará lá. Nós queremos, meu Deus, ter a certeza de que o Senhor nos sustentará de pé, de que o Senhor nos livrará da morte, de que o Senhor nos livrará os nossos olhos das lágrimas, que o Senhor nos livrará os nossos pés da queda e nos manterá de pé. Ó Pai Santo, dá-nos um coração que se abre para receber a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. E eu oro a Ti, ó Deus, por esse irmão, por essa irmã, que terminou 2022 sem essa, a maior de todas as bênçãos, e está entrando em 2023 ainda sem essa, que é a maior de todas as bênçãos. Pai querido, abra o coração pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possa ser salvo e receber a bênção por excelência, a fé em Jesus Cristo. Ó Deus Santo, que haja um louvor, que haja um cântico nos lábios de cada um daqueles da qual, Senhor, já receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que haja, meu Deus, uma atitude de celebração nas nossas vidas, uma vez que já fomos alcançados por Cristo Jesus, por causa da sua graça e da sua bondade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa, extraordinária, em nome de Jesus. Quero desejar a todos vocês um feliz 2023, um ano novo repleto da graça de Deus, da bondade do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu coração, de forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para mais um tempo
de adoração ao Senhor. Quero convidar você para que nós possamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Ofertar é um ato de adoração, é um ato de celebração, um ato de reconhecimento à fidelidade de Deus. 2022, Deus foi bom, não foi? Deus foi fiel? Ele foi fiel, Ele permaneceu fiel à sua vida. Retribua com fidelidade. Você tem aqui no lado um QR Code, onde você pode estar aí apontando a câmera do seu celular, do seu aplicativo do seu banco, para você poder fazer aí o seu Pix. Tem também aí a chave Pix, é só copiar ela para que você possa fazer a sua oferta de gratidão, de fidelidade a Deus. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, enquanto você prepara aí o seu aplicativo, eu vou estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido e santo, em 2022 o Senhor nos sustentou. O Senhor botou pão na nossa mesa, roupa sobre o nosso corpo. O Senhor nos deu força para trabalhar. Deus querido, eu peço a Ti duas coisas. Primeiro, dai-nos um coração voluntário, um coração fiel, um coração generoso, que possa, meu Deus, reconhecer Sua bondade com generosidade, com investimento na Sua obra, com investimento no Seu reino. Meu Deus, peço a Ti também, aumente a nossa sementeira. Aumente, Senhor, os recursos dos Teus servos. Abre, meu Deus, aqueles que estão desempregados, portas de emprego. Senhor, faça assim, meu Deus, prosperar. Mas junto com a prosperidade, Senhor, prospere também o nosso contentamento. Prospere também, Senhor, ó Deus, um sentimento de satisfação e reconhecimento das Tuas bênçãos. E o Senhor nos use para sermos bênção na vida dos outros, na vida da Tua igreja, de forma financeira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Contribua, meu irmão, contribua de forma generosa, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela sua participação, pela sua presença aqui. Quarta-feira nós estaremos aqui orando ao Senhor, buscando a presença de Deus em oração. O presbítero Valdeir vai estar conduzindo aqui a nossa reunião de oração. Deus vai abençoar, eu tenho certeza disso. Não deixe de orar, tá bom? Por favor, continue buscando a Deus em nome de Jesus em oração, porque o Senhor ouve a oração. Amém? Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa. Quero despedir com a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim diz a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Fique agora com essa linda canção e reflita na letra dela, em nome de Jesus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me faz